Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje vamos falar a respeito do caso lamentável do cão Orelha. Cão este que era adotado por toda a comunidade do bairro. Infelizmente teve um fim trágico. Eu peço que todos comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar no máximo de número de pessoas possíveis para entender o caso e também as implicações que podem resultar dessa situação. O primeiro ponto é o seguinte: o crime foi cometido muito possivelmente por adolescentes. De acordo com as imagens, não posso dizer que foi, né, por questões eh, jurídicas, né, essa questão toda, mas tem um forte indício de ter sido adolescentes de classe média alta que cometeu esse tipo de crime, esse crime lamentável. O primeiro foco é nisso, adolescentes. Fizeram com a orelha, foi uma questão de tortura, o cachorro ficou agonizando, foi socorrido e infelizmente não conseguiu ficar vivo, teve de ser sacrificado. O que acontece? Aqui essa matéria, da maneira errada, ela está querendo atribuir ao Discord. O que é o Discord? Eu vou abrir aqui, depois comentar levemente essa matéria, o Discord que seria, para quem nunca usou, saber também essa questão do que se trata. Ó, acontece em muitas casas no Brasil ao vivo no Discord. Alerta a juíza Vanessa Cavalieri. Observe, a morte de um cão comunitário em Florianópolis comoveu o país desde o início do ano. Orelha, cachorro de cerca de 10 anos. Aqui a imagem do cachorro, super dócil. Esse cachorro, a pessoa ia pra praia, ele ia junto, ele era assim de todo mundo que estava lá, sempre simpático, sempre junto com as pessoas, não fazia mal a ninguém. Isso daí que também tornou mais estarrecedor, não era um agressivo, tá com uma pessoa, foi se defender e terminou matando o cachorro. Ó, foi encontrado agonizando, observe como foi pesado, né? Ó, ele era considerado mascote do bairro, foi encontrado agonizando após uma sessão de tortura. Não foi um simples, eu quero matar um cachorro aleatório. Não foi. Teve requinte de crueldade. Ele quis torturar e ver o cachorro sofrendo. Isso daí é o que torna mais chocante nesse caso. Não foi um crime normal. É a mesma coisa se a pessoa quer fazer um determinado mal, no lugar de matar, ele quer ver o sofrimento quando saborear o sofrimento, se ficar vivo, ótimo, se morrer, ótimo. Isso aí mostra o completo descaso pela vida. Era para estar repercutindo muito mais essa situação do cão orelha, que inclusive isso é perigoso do ponto de vista geral comunitário. Se ele é capaz de fazer uma sessão de tortura com um cachorro indefeso, imagine esse adolescente ele só com a criança de 5 anos de idade. Ele pode fazer também uma tortura disso daí, adolescente não vai dar em nada. Possivelmente não vai dar em nada. Isso é muito perigoso. E quando esse adolescente for adulto, ele já vai ter experiência de anos na adolescência fazendo isso. Contato com o sistema prisional, contato com o sistema de ressocialização e sabendo de A mais B como é. E acontece como faz também para não ser punido. Isso daí que é o mais perigoso. Isso aí pode gerar uma psicopatia, algo mais grave. Exatamente isso que eu estou focando. Ó, a investigação identificou 4 adolescentes como responsáveis pelo ato. Já foram 4, mas 2 adolescentes permaneceram em Florianópolis e tiveram celulares e computadores apreendidos. Quem sabe nessa investigação encontre outros crimes que eles cometeram e, do ponto de vista legal, nem sequer é crime. O que ele fez é ato infracional. Se um adolescente pegar uma arma e desferir disparos e vitimar um ser humano, ele não cometeu o crime. Ele cometeu ato infracional, que é muito mais leve do que o crime normal para uma pessoa maior de idade. Isso daí tem de ser revisto e tem de ver o quê? Um adolescente dessa idade já sabe o que está fazendo também. Ele, adolescente, ele só está tendo os benefícios da vida adulta, mas os ônus não está querendo ter. Como é que tem adolescente que faz milhões aí na internet e ok, faz. Mas na hora de pagar pelos crimes que fez, adolescente ele não tem desenvolvimento mental completo. Isso daí é algo a ser revisto, a ser repensado. E tem muitos adolescentes que se escondem atrás da menor idade para cometer crimes. Imagina, não gosto de fulano de tal. Eu vou cometer um crime lá, eu ato fracional, passo um tempinho lá, depois saio. Se eu tiver residência fixa, melhor ainda. Se eu for família rica, que nem sequer eu passo na frente, assim vai.
Teve até um caso que não é matéria, mas vou comentar, que teve um aluno, para não ficar na final, na recuperação, botou chumbinho na comida numa comida e entregou para a professora. Como é que isso pode? Ah, se a professora come essa comida com chumbinho, morre, ia fazer o quê? Ah, não, foi um homicídio por envenenamento, que é uma qualificadora, mas é de menor. Ele ia passar, sei lá, um ano, dois, na um local de menor, batendo papo com outros que fizeram algo pior e igual, rindo do que aconteceu e volta para casa. Residência fixa, tudo tal. E se for rico, no máximo passa uma chuvinha lá, um mês, dois, depois sai. Isso daí tem que ser revisto. E o que eu acho assim mais preocupante é a imprensa como um todo tá diminuindo o que os adolescentes fizeram. Observe, ó, como são de classe média alta e barra rico. Ó, os outros dois viajaram para os Estados Unidos logo após o episódio. É uma viagem. A defesa disse que estava pré-programado para Disney. Matou, torturou um cachorro e foi passear na Disney. Esse adolescente daí, ele tá preocupado com o que fez. Ele mata, tortura um cachorro, ele pode fazer com o ser humano, pode fazer com uma criança de 5 anos de idade. Como é que fica? Matou, torturou, pode fazer algo pior, né, com relação à sexualidade. É da outra pessoa, viaja para os Estados como nada tivesse acontecido, volta, pronto, zerou. Como é que fica isso daí? Mostra a vulnerabilidade e também é o quê? A lei, ela muitas vezes é praticada com grande rigor para pobre, negro e favelado. Para pessoas ricas e de classe média alta, passa muito longe. Se for uma pessoa influente, conforme está aparentando aqui, que até a juíza se declarou suspeita e não quis julgar, é outro tratamento. Tá entendendo? Se fosse uma pessoa de comunidade, já tava presa, já tinha sido lixada, já tava crucificada. Aí, como é rico, tava passeando na Disney. Ainda disse que tinha sido pré-programado. Isso é um absurdo. Ó. Ainda quando ele voltar bem tranquilo, depois de ter visto o Mickey passeado, tudo, vai prestar um depoimento bem tranquilo, que não pode pressionar muito, porque ele é de menor vai pra casa, tá entendendo? Não fez nada. Ó, a juíza Vanessa, da vara de infância, estuda que há anos acontece a radicalização dos adolescentes. Isso daqui é terceirizar culpa. Ele sabe o que é. Ó, para ele, o caso revela mais do que indignação, expõe um fenômeno de crescimento e atos de violência extrema por jovens e muitos deles de classe média e alta, alimentado pela violência digital e pela falta de supervisão dos pais. Isso daqui eu digo que tem pai que não acompanha o filho, mas não é terceirizar. A criança sabe o que está fazendo, sabe o que é errado. Ó, teria zero surpresa se depois da perícia se concluísse que isso não foi apenas uma ação de 5 isolados, mas de uma parte de uma comunidade maior, com liderança e incentivo de busca de status. Observe como isso daqui, até nessa matéria que está querendo aliviar para os adolescentes, tá falando que pode ter um grupo maior de adolescentes que faz esse tipo de tortura com animais, podem também fazer abusos da área sexual, qualquer outra coisa contra outros adolescentes ou outras pessoas, assim, até de maior indefesa. Se chegarem 5 adolescentes de 15 anos, não tem adulto que segure. Uma mulher sozinha na rua, se chegar 4 adolescentes desse daí, vai fazer o quê? A mulher não consegue se defender de 5. Um homem também, se eles quiserem torturar um homem que tá na rua, 5 adolescentes com pau, pedra, a pessoa desarmada, não tem como. E se a pessoa ainda reagir e se defender e bater em um desses menores, eles fugirem, vai falar que é de menor, que a pessoa tá errada, é mais fácil a pessoa ser presa. Isso daí que é o preocupante. Aí, o que é que aqui essa matéria fala do ECA, etc. Arrodeia, aí ele fala da questão de que o que é esse ato começa? Aí fala do Discord. O que é que isso daí implica? Elas estão falando, em outras palavras, estou resumindo, já que o vídeo para não ficar muito longo, que os adolescentes estão se submetendo a o mundo digital e tá disseminando essa questão da violência. O Discord nada mais é do que um meio de jogo. Não é um campo para a pessoa fazer violência, não é. Qualquer lugar pode ser, do ponto de vista, pelo que a matéria está apresentando, ponto para violência. O WhatsApp pode ser, o Zoom pode ser, o Google Meet pode ser. Basta ter um grupo de pessoas que querem torturar, fazer mal ao animal, se juntar, bater papo e organizar. Isso não é o Discord que é o erro.
Eles estão botando isso porque o mundo virtual de jogo geralmente é um mundo mais adolescente, infantil ou de jovens adultos, que tem tempo para fazer isso. Um adulto que trabalha, tudo no máximo, joga uma horinha, duas e pronto, porque ele está muito ocupado. O Discord, para quem não entende, é o quê? É um bate-papo que a pessoa pode ter durante o jogo, interativo, bota emoticon, figurinha, pode aqui, ó, efeito sonoro. Ó, a pessoa pode ter bate-papo em voz, vídeo, texto, ajustar o avatar, que no caso é um bonequinho do perfil, e a pessoa bater papo. Pode estar jogando, conforme mostra aqui, transmitir ao vivo o jogo que a pessoa tá. É um local de interação. Ele não fomenta violência. Violência pode falar, não, tem um jogo que é violento. Aí é outra questão. Mas o jogo em si, via de regra, não conheço jogo que influencia a tortura de animal. Isso daí eu nunca vi. Aí, isso daí é a questão de querer passar pano, principalmente porque são adolescentes ricos e de classe média alta. Se fosse um pobre negro favelado da comunidade do Rio de Janeiro, não estaria com esse discurso. Ah, não, foi o joguinho que fez isso para ele ficar violento. Não. Seria o que, não, não presta, tem que ser preso, crucificado. É isso que eu critico da situação. Tem que ter um enfrentamento de fato, o que é certo e o que é errado. Não se proteger atrás da minoridade e também atrás do dinheiro e do status, da influência social e política quanto a isso. Ó, aí falam a BBC News, você precisa acostumar a dizer que os pais precisam pedestar e monitorar os filhos. Mas o que aqui vemos são adultos supostamente agindo para encobrir atos. Qual o impacto da blindagem dos pais? Aí começa essa matéria da BBC, na prática puxou muito para os adolescentes e terceirizou culpa para o pai, para família, jogo, sociedade, mas o adolescente ele sabe o que fez. É isso que eu tô querendo focar e não adianta terceirizar. Eles sabem, podem ver. Eu quero ver se eles foram torturar esse animal na frente da delegacia. Não foi. Foi no lugar isolado, para o animal sofrer. Eles filmaram, fazer o que quiser e descartar o animal. É por isso que diz, ele não sabia, fomentou, porque ele não fez isso na frente da delegacia. Tem jogo, como GTA, que a pessoa ataca a delegacia de polícia. Eu quero saber se ele pegaria para jogar uma pedra numa viatura da polícia. Se fosse influência de jogo, ele faria isso. Cadê que o adolescente faz? Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E isso daí de falar que ele é menor de idade, foi influenciado pelo Discord, isso daí é minimizar o problema. Temos de enfrentar esse problema de maus tratos de animais e da minoridade de infratores que estão fazendo crimes de adulto como adulto e não estão sendo punidos, estão sendo punidos como se fosse uma criancinha indefesa. Isso daí tem que ser enfrentado da maneira séria e sem viés político de um lado nem de outro. Isso aí, tente fazer isso para a sociedade ficar mais segura. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para o máximo número de pessoas possíveis para saber desse caso e estar ciente de tudo que aconteceu. Muito obrigado a todos e até a próxima.